Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rafael Braque e eu vim com mais uma dica de saúde para vocês aqui no canal. O tema nosso de hoje é por que exames de urina podem dar alterados com alta ingestão de proteína quando você está numa dieta para esse fim, e isso não necessariamente significa que você esteja com algum problema no rim, né? Eu vou explicar aqui algumas variáveis que devem ser consideradas no seu exame antes de você achar que a proteína realmente está te fazendo mal, tá? Bom, a presença de proteínas na urina, conhecida como proteinúria, ela pode ter várias causas e nem sempre indica um problema renal grave. Aqui estão algumas razões pelas quais isso pode ocorrer. Você pode estar com a ingesta de proteína alta, mas você fez um exercício físico muito extremo e muito intenso, como um treino de perna, por exemplo, e fazer o exame na sequência. Atividades intensas, elas podem causar um aumento temporário dessa proteína na urina, né? E isso geralmente é transitório, não indica nenhum problema renal. Então não é a proteína que está ingerindo. Estresse e desidratação. Às vezes está estressado demais, não está bebendo água direito. Isso pode levar a um aumento temporário também dessa proteinúria. A chamada proteinúria ortostática, né? Que é a terceira que eu estou falando aqui agora. Algumas pessoas, geralmente jovens, magros, que ficam em pé há muito tempo, eles podem ter uma excreção de proteína maior, a chamada proteinúria ortostática, e geralmente isso não é motivo de preocupação. Olha quantas variáveis a gente tem. Consumo elevado de proteínas, consumir altas quantidades de proteína na dieta, pode sobrecarregar os rins se você estiver usando uma quantidade absurda, 4, 5, 6, 7 gramas de proteína por quilo de peso, e isso ainda tem que ser cruzado com a falta da ingestão de água, uma série de fatores aí que não são levados em consideração quando a gente fala de uma dieta alta em proteínas, né? Então, precisa se levar em consideração todos esses fatores antes de a gente pensar em algo que esteja realmente sobrecarregando os rins. Fora o fato que o carboidrato de alto índice glicêmico também sobrecarrega os rins e ninguém fala nada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque muitas vezes na dieta do paciente nosso a gente está tendo uma sobrecarga renal, uma alteração nos exames, e isso tem a ver com os carboidratos que ele está ingerindo e não proteína. Outros sintomas: febre, exposição extrema ao frio, condições que sejam fora da rotina normal de um paciente, pode causar um aumento na excreção de proteínas pela urina também. Então, às vezes o paciente está febril, acabou de sair de uma febre alta ali, dá essa alteração no problema. Eu recomendo que você repita o exame depois de um tempo para saber se realmente existe isso aí. Então, esses fatores temporários que eu citei aqui, eles não indicam um problema renal sério. Eles indicam que às vezes você está passando por alguma coisa que não tem relação à sua rotina normal. A gente pede para aumentar a ingesta de água, a gente pede para adequar algumas coisas antes de a gente pensar que existe realmente um problema renal, né? Então, essa é uma situação muito importante. E para finalizar, o que a gente faz dentro do consultório nosso é fazer o cruzamento dos exames ácido úrico, ureia e creatinina, sendo a creatinina o filtro do rim, o principal exame para mim. O ideal é que ele esteja abaixo de 1.0, mas ele pode ficar oscilante por conta de uma série de fatores. Tem gente que vê ali, infelizmente, profissionais que acabam sendo extremistas, eles olham ali uma creatinina de 1.4, 1.6 com um paciente que é usuário de anabolizante, um paciente que ele tem uma dieta ali um pouco maior em proteínas, e isso não tem relação também, visto o fato de que se a ureia estiver controlada em padrões normais, se o ácido úrico estiver controlado, se essa creatinina ela fica sempre, se você olhar o histórico, entre 1.4 e 1.6, isso não necessariamente significa que esse paciente esteja com problema renal, levando em consideração que o peso corporal desse paciente é diferente. Então, ninguém leva em consideração peso corporal do paciente. Um paciente de 110, 120 quilos é diferente de uma paciente magrinha de 50, 60 quilos. Obviamente que uma paciente com 50, 60 quilos que apresente uma creatinina de 1.4, 1.6, seria interessante a gente repetir o exame 3 vezes, mudar alguns padrões dietéticos, para daí sim a gente fazer o encaminhamento a um nefrologista, se caso a pessoa também tenha queixas de dores e dentre outras coisas
que não tem nada a ver com consumo mais alto de proteínas. Consumo mais alto de proteínas, nós levamos em consideração ali 1,8 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, indo em alguns casos a 3 gramas, 3 gramas e meia, principalmente se há uso de fármacos como testosterona, que aumentam a síntese proteica. Então, é essa a dica de hoje. Fique atento nessas questões. Observe se são padrões temporários, repita os seus exames, sempre procure um profissional da área, um profissional habilitado. Lembrando que para fazer análise e interpretação de exames, o melhor profissional que nós temos é o biomédico. Como o biomédico estuda 4 anos na faculdade, em análises clínicas, o melhor cara para avaliar os seus exames laboratoriais é um biomédico. Procure um biomédico que esteja habilitado, de preferência que faça a prática integrativa, para que ele possa dar um diagnóstico para você aí e até encaminhar você a um nefrologista, se for o caso realmente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer uma consultoria comigo para treino, dieta e suplementação, para quem não sabe, eu sou nutricionista, professor de educação física e biomédico, então eu posso montar treino, dieta e suplementação. Eu vou deixar o link à disposição aqui e estou à disposição para vocês aí para marcar uma consulta comigo. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima. Um grande abraço, que Deus abençoe, Dr. Braca. Bom.